A mancha branca caracteriza-se por essa coloração palha esbranquiçada das lesões, que se iniciam no terço inferior das plantas e que depois evoluem para o terço superior das plantas. Essas lesões têm formatos diversos, mas tendem a maior surgimento de lesões de formatos circulares ou ovais. E na fase inicial dessa doença, a gente encontra lesões com um aspecto encharcado na folha, que depois acabam evoluindo para essas manchas mais esbranquiçadas. Essas lesões acabam se unindo, formando grandes lesões e levando mesmo à secagem das folhas. Essa doença, ela tem algumas condições, ela requer algumas condições para o seu melhor desenvolvimento. Entre essas condições estão a temperatura, temperaturas diárias em torno de 25 a 30 graus e uma temperatura noturna próximo dos 15 graus. Ou seja, ela é uma doença dependente de uma amplitude térmica, ela prefere ambientes que tenham uma amplitude térmica. Também ela necessita de uma umidade relativa bastante alta, aí acima dos 60%, 70%, com chuvas frequentes. Por isso, o ambiente em que ela mais vai se desenvolver são regiões de altitude, devido a essa condição de amplitude térmica que essas regiões vão proporcionar. Tenha muita atenção quando você estiver fazendo o monitoramento de mancha branca nas áreas. Existem outras lesões que podem ser confundidas com a mancha branca. Um exemplo é a lesão ocasionada pela deriva de paraquat, porque também ela é esbranquiçada de formato circular e que pode ser confundido em algumas situações, bem como uma outra doença que é causada por uma bactéria que se chama Ochus spot. Essa doença também produz lesões circulares e que podem ser confundidas em algum momento com lesões de mancha branca. Então preste muita atenção no momento que você estiver fazendo monitoramento para não errar. O manejo dessa doença ele está pautado em três principais pilares, que é o uso de híbridos com tolerância ou resistência a essa doença, evitar os plantios mais tardios, em que a gente vai ter um ambiente mais favorecido para essa doença, para esse patógeno, e o terceiro pilar, que é o manejo químico. Tem um quarto pilar também que ele pode ser utilizado para manejar essa doença, que é a rotação de culturas, para a gente diminuir a fonte de inóculo inicial dessa doença da própria área, já que ela pode permanecer em restos culturais. Mas a rotação de culturas a gente entende que é um pouco mais difícil de colocar em prática, porque acaba mexendo um pouquinho com o sistema de manejo do agricultor, então ele é um pouco mais difícil de ser viabilizado. Sabendo da suscetibilidade, da reação do híbrido a essa doença, do momento de plantio do agricultor, do histórico da doença nessa região, e do período crítico de infecção dela, a gente pode então montar uma estratégia de manejo químico para essa doença. Geralmente, as aplicações que têm maior eficiência para manejar mancha branca ocorrem em pré-florescimento, mas em situações de maior pressão a gente deve ficar de olho, porque provavelmente nós vamos precisar de algumas aplicações pós-florescimento, ou em alguma situação, dependendo do local, do agricultor, do equipamento que ele tiver, talvez alguma aplicação no limite do trator, entre V8 e V10, pode também ser uma estratégia para começar a manejar a mancha branca.